E isso não quer dizer que é contra a religião, não é isso. A questão é que isso não foi interpretado pelas pessoas, pelos indivíduos, pelas consciências humanas daquela época. Por isso, à medida que você vai aprofundando nessa consciência pura, reconhecendo esse eu, a tua vida inevitavelmente vai mudando. É uma raiz. Aquilo que a gente percebe, aquilo que a gente vive externamente é uma imagem espelho, é uma sombra desse mundo fundamental, desse mundo espiritual. Eu sempre dou o exemplo de uma planta que você não vê a vida dela. A vida dela está na raiz. Você só vê a manifestação dessa vida, a parte visível. Aquilo que é fundamental está oculto aos nossos olhos, está embaixo da terra. E assim somos nós. Aquilo que somos está oculto. O que se vê é apenas uma imagem em espelho, apenas um reflexo. E assim se dá no nível das nossas experiências, no nível daquilo que a gente atrai para a nossa vida, no nível daquilo que acontece conosco durante a vida. As experiências factuais. É uma projeção. O que eu quero dizer com isso? Que todo inimigo percebido é uma projeção de inimigo a partir da nossa mente. Essa é a questão do livre-arbítrio humano, da consciência humana. Ela é livre para semear, mas ela é obrigada e impelida a colher aquilo que plantou. E você retorna à tua condição de consciência original. Houve reconhecimento dela? Houve manifestação e expressão dela? Não. Houve pouca evolução. Que vai tornar a tua vida num aspecto, você vai trazer aqueles desejos que você almeja, mas vai trazer a conta desses desejos, das quais nós não temos conhecimento. Eu não estou falando que não pode desejar, eu estou falando que necessariamente e exclusivamente nós temos desejos egoístas. E isso tem um preço. Bom dia, hoje eu darei início à leitura da carta 5, uma carta que é temida, que é muito profunda, e a maioria das pessoas que estão lendo as cartas de Cristo sentem um pouco de dificuldade em lê-la. E de fato ela é realmente profunda, ela está para além da condição humana, e é preciso que, além do estudo da carta 5, você vá vivenciando esse caminho crístico, esse caminho da consciência, para que você vá compreendendo, para que os insights vão fazendo sentido, para que os fundamentos vão se conectando à tua compreensão, e aí tudo começa a fazer sentido ao longo desse caminho. Não é um caminho somente teórico, a teoria vai te levar até um certo ponto, mas, sobretudo, a vivência, o silêncio da mente, tudo isso vai reprogramando a nossa mente. Espero que você continue comigo, e eu sei que muitos estão ficando pelo caminho, faz parte, eu imagino, e sei que esse tipo de conhecimento profundo não está na frequência de todos. Tem muitas pessoas, muitas consciências, né, que não estão nesse momento, estão experienciando outros aspectos, outras facetas da vida, mas que inevitavelmente em algum ponto da caminhada vai levar a esse aprofundamento e compreender o raro conhecimento do eu, o que está para além da nossa personalidade superficial, fragmentada, equivocada, uma ilusão no âmago do conhecimento da tua consciência. Fases desse eu, camadas que vão sendo expostas e descartadas ao longo da jornada da alma. Página 161, carta 5. Vamos lá?
Que a consciência crítica nos ajude, nos inspire e nos revele. Eu, o Cristo, estou escrevendo esta carta 5 para definir claramente a realidade oculta, a qual também me referirei como universal e o divino, a fim de ajudá-lo a abrir a sua mente à compreensão de que enquanto você é um indivíduo, aquele que lhe deu o ser e a individualidade é em si mesmo universal, eterno, infinito, onipresente, sem princípio, nem fim. Veja, essas palavras universal, divino, sempre entre aspas e em fonte maiúscula, né? São palavras que estão tentando traduzir aquilo que é incognoscível. Aquilo que nós, em geral, chamamos de Deus, nada mais é do que uma fonte de inteligência, a fonte da consciência. E é onde, a partir dessa fonte, há desdobramentos dela mesma, até chegar naquilo que nós entendemos como esse eu, um indivíduo, a individualidade. Mas a individualidade é apenas uma forma de expressão dessa consciência divina. O que eu estou tentando trazer para você? Que esse eu, persona, que é expressado muito através do nosso ego, o ego se expressa através da personalidade, se manifesta através da personalidade, ele se sobrepõe a essa consciência pura, a esse desdobramento, e acaba agindo em detrimento do eu, em detrimento dos seus desejos, em detrimento do egoísmo, de sempre estar defendendo esse pequeno eu. Mas você vai ver que ao longo dos estudos você vai perceber que essa ferramenta da individualidade, que seria impossível sem o ego, a experimentação desse indivíduo, porque é o ego que individualiza esses impulsos da consciência, o ego frustra esse desdobramento, essa expressão da consciência, da fonte, da consciência divina, da consciência universal. Por quê? Porque ele está frustrando em causa própria. Mas ele está defendendo esse eu maior. Ele está defendendo. Mas como ele esses impulsos, ele não tem consciência, conhecimento dessa jornada da alma, ele acaba se atendo a esse eu, a esse indivíduo, a essa personalidade. E daí nasce todas as discrepâncias, nasce toda a distorção dessa manifestação divina ao longo da nossa trajetória humana. Você vai ver que o ego, à medida que a personalidade vai se formando, ele vai enclausurando a mente, sempre em causa própria, sempre de uma maneira egoísta e sempre se defendendo. Quando isso começa a acontecer até um nível de lacrar essa consciência humana, você fica por tua conta e risco e se desconecta dessa inteligência universal, dessa inteligência que é a fonte inclusive de toda a sabedoria, de toda a inteligência, de todo o poder criativo manifestado, de tudo aquilo que é a perfeita manifestação da tua vida, voltada para o teu ser, voltada para a tua experiência, que necessariamente não é a mesma do outro. Entende? Para o bem das pessoas que resolveram ler a carta 5 antes das cartas anteriores, as quais relatam minha vida e meus verdadeiros ensinamentos enquanto estava na Terra, direi que meu verdadeiro eu, Jesus, Cristo, não deve de nenhuma maneira ser confundido com o Jesus retratado no Novo Testamento. Quem é esse Jesus? Ele está falando dessa manifestação da consciência dele na personalidade de Jesus. É lógico que esse Jesus fica para trás, esse Jesus
essa consciência que estava manifestada na persona de Jesus, ela continua galgando níveis de consciência para além do corpo, para além da matéria. Tanto que ele fala, eu ascendi a níveis eu estou num limiar da consciência divina, da consciência universal. Ele é a própria consciência divina. Isso quer dizer o quê? Que ele passa por essa experiência da matéria, por essa experiência da personalidade, escapa da roda da reencarnação, dessa roda de samsara, onde a gente precisa experimentar essa densificação da matéria e vai galgando níveis de consciência. A consciência é evolutiva no sentido que ela está voltando para a fonte, mas agora com experiência, com expressão manifestada. Uma vez que meus ensinamentos originais foram difundidos e muito mal interpretados por todo o mundo na forma dos 4 evangelhos, é minha intenção começar a ensinar a verdade da existência, explicando o verdadeiro significado de minha terminologia original citada nos evangelhos. Isso é necessário para desfazer e finalmente eliminar da consciência das pessoas os mal-entendidos que têm persistido, assim como a má informação dada às gerações de buscadores espirituais desde que vivi na Terra. Ou seja, é o retorno dessa consciência crística, jamais num corpo, porque não teria como segurar essa consciência, ele mesmo explica nas cartas, e trazendo um conhecimento que basicamente é aquilo, mas aprofundando ainda, sendo mais analítico a partir daquele conhecimento retirado, né, e colocado na forma dos 4 evangelhos. E isso não quer dizer que é contra a religião, não é isso. A questão é que isso não foi interpretado pelas pessoas, pelos indivíduos, pelas consciências humanas daquela época. Não estavam preparados, né? Ele cita nas cartas que a espiritualidade ela é evolutiva. Então, assim como havia uma espiritualidade lá naquela época e era distorcida, e era compreendida da maneira do conhecimento daquela cultura, daquela época, a espiritualidade é evolutiva, as percepções continuaram, se aprofundaram e vão dando percepções mais panorâmicas, mais ampliadas. E ele vem sintetizar isso e aprofundar para que a gente entenda e para que a gente use na prática essas leis, essa verdade espiritual que está para além da percepção humana. Veja, enquanto a gente não lidar com o raro conhecimento do eu, dessa personalidade, nós não conseguimos fazer um contato mais íntimo, íntegro, de uma maneira que essa integridade ela vai se ampliando com a fonte do nosso ser. E aí a gente não reconhece quem é, não consegue expressar essa expressão divina voltada para a nossa consciência, específica para ela, de inúmeras maneiras, que precisamente, que necessariamente não é como a pessoa que está do lado de nós, entende? A percepção dela vai estar atrelada ao nível de consciência espiritual dela. Por isso vai ser diferente. Mas isso não quer dizer que você esteja certo e que ela esteja errada. Não, cada um está numa etapa do caminho. E a gente reflete na nossa vida o nível da nossa consciência. E o nível da nossa consciência faz com que a gente experimente as experiências do nível dessa consciência. Por isso, à medida que você vai aprofundando nessa consciência pura, reconhecendo esse eu, a tua vida inevitavelmente vai mudando. É uma raiz. Aquilo que a gente percebe, aquilo que a gente vive externamente é uma imagem espelho, é uma sombra desse mundo fundamental, desse mundo espiritual. Eu sempre dou o exemplo de uma planta que você não vê a vida dela. A vida dela está na raiz. Você só vê a manifestação dessa vida, a parte visível. Aquilo que é fundamental
está oculto aos nossos olhos, está embaixo da terra. E assim somos nós. Aquilo que somos está oculto. O que se vê é apenas uma imagem em espelho, apenas um reflexo. E assim se dá no nível das nossas experiências, no nível daquilo que a gente atrai para a nossa vida, no nível daquilo que acontece conosco durante a vida, as experiências factuais. Quando estive na Terra para descrever a realidade por trás e dentro da existência, usei deliberadamente o termo Pai ao referir-me a Deus. Agora você vai entender por que Jesus usava esse masculino, Pai. Porque ele precisava se adaptar, ele precisava comunicar, principalmente, com as consciências, com as personalidades daquela época, aonde era uma cultura extremamente machista, extremamente masculina, onde não reconhecia o papel da mulher. Tive duas razões para fazê-lo. Agora ele explica, né? Em primeiro lugar, como expliquei na carta 1, quando eu recebi a iluminação no deserto, pude ver que os conceitos que descreviam o Criador do Universo, conforme revelados, entre aspas, né, pelos profetas judeus, eram completamente errôneos. Em segundo lugar, me foi permitido perceber com clareza e compreender plenamente a verdadeira natureza do Criador. Dei-me conta de que era uma natureza parental, ou seja, relativo a pai e mãe, né? A de satisfazer as necessidades da criação de maneira específica e bem definida, semelhante a um pai e mãe. De fato, viu os impulsos parentais. Veja, ele qualifica como as características do pai e da mãe. Mas o que é esse pai e mãe? São impulsos com a natureza de um pai e de uma mãe. E não necessariamente um pai e uma mãe, como a gente vê. Presentes em todos os seres vivos, eram extraídos diretamente do Criador, e que a origem de todo o amor e dos impulsos parentais era também a origem da vida e da existência em si. Ou seja, a fonte que existe um aspecto masculino e um aspecto feminino em características de manifestação, de cuidado, de amor, de instrução, de direcionamento, de proteção, tudo que está lá na carta 1 no poder criativo. Esses impulsos manifestados, eles estão em todos os seres vivos. E ele é a fonte que impele, que impulsiona e que dá forma. E o que ocorre? Quando nós somos individualizados, a nossa consciência é individualizada nesse eu, ela passa a ser protegida pelo filho, que seria o ego, no mundo manifestado. Ela precisa do ego para individualizar e para que essa experiência, para que essa consciência tenha experiência. Quando o ego começa a proteger esse indivíduo, ele passa a proteger e passa a atuar num sentido de sobrevivência. Mas veja, são impulsos que não são da fonte, são impulsos do mundo manifestado. O ego só existe na condição terrena, em todos os seres vivos. Só que esses impulsos, se não forem controlados, se não forem reconhecidos pela nossa consciência, pelo nosso eu maior, por assim dizer, ele passa a tomar o controle total das nossas vidas. E como você está num universo reflexivo, tudo aquilo que você faz de mal aos outros, ainda que seja para se proteger, dentro do que é proteção, né? Porque necessariamente, às vezes a proteção é uma projeção. O que eu quero dizer com isso? Que todo inimigo percebido é uma projeção de inimigo a partir da nossa mente. E isso é uma característica, uma atividade natural do ego. Retorna para nós no mesmo grau e mais. E aí a nossa vida vai, inevitavelmente, entrando em conflito em diversos aspectos da nossa vida humana. Também vi que a criação era uma manifestação visível dos impulsos
criativos do ser, e que, portanto, podia chamar a humanidade de descendência do Criador. Por esta razão, era totalmente natural que falasse do Pai ao referir-me ao Criador, pois para mim isso é o que realmente o Criador é, em todos os aspectos, e sobretudo pai e mãe, como características. Porém, considerando a insistência judia em relegar a mulher a uma posição subordinada da vida diária, me referi somente ao pai para evitar a resistência judia e para ganhar a sua aprovação para o novo termo. Ora, ele precisava se comunicar, ele precisava se fazer entender. Então ele descarta o aspecto mãe devido à receptividade da cultura daquela época. Mas ele já tinha percebido. E agora, nessa segunda vinda, nessa segunda tentativa de compartilhar a verdade, o conhecimento fundamental do ser, ele recoloca, porque a nossa sociedade, abre aspas, evoluiu, fecha aspas. Mas a mulher já é percebido o valor igual, ainda que ela tenha adquirido impulsos masculinos, né? Porque ela vem buscando, através dos séculos, o feminino vem buscando essa igualdade ao masculino, mas não necessariamente fazendo a mesma coisa, e ela entendeu que sim, que ela precisava fazer a mesma coisa perante a sociedade para ser reconhecido, mas muitas já estão notando que não é a natureza dela e que precisam ajustar, sofrer um ajuste dessa personalidade para se sentirem mais alegres, mais felizes, mais inspiradas, mais conectadas e, sobretudo, expressar o papel feminino, porque senão há uma frustração da intenção divina. Mas isso vai ficar mais claro ao longo dos nossos estudos, se é que você já não percebeu isso. Também idealizei o termo pai para ajudar os judeus a perceberem o seu conceito de Jeová, e a rigidez das leis judias eram totalmente errôneas. Também, ao utilizar um novo termo, o pai, para descrever o Criador, o impulso criativo, ou seja, a cola, a forma vem do impulso feminino e a criatividade vem do impulso masculino. Mas tudo da mesma fonte, apenas com aspectos, com intenções diferentes. Por trás e dentro da existência, esclarecia que havia trazido um ensinamento completamente novo, oposto à crença estabelecida em um Deus que rejeitava certas pessoas e que ensinava para elas merecidos desastres como castigo, ou seja, totalmente equivocada diante da característica da natureza, do divino, daquilo que nós chamamos de Deus, da fonte da criação. O fato dessa personalidade ter sido rejeitada e ter a história que teve era exatamente isso. A consciência humana, egocêntrica, defendendo a pseudo-espiritualidade, as verdades da época e rejeitando. E também não compreendendo, né? Porque quando há rejeição, não há capacidade de compreensão, porque você não ouve. E se você não ouve, você não compreende. Você não percebe o que está sendo dito. Você não se aprofunda no conhecimento tecido através de palavras. Quero que você compreenda plenamente que em nenhuma parte do Novo Testamento foi dito claramente que eu estava trazendo uma instrução completamente oposta aos ensinamentos do Antigo Testamento. Portanto, não se pode confiar, aceitar ou crer no Novo Testamento como uma verdadeira narração de minha vida e ensinamentos. Novamente, as cartas, se elas não forem compreendidas, se elas não forem vividas, elas serão combatidas. Por quê? Porque se repete a mesma condição da cultura da época. Uma rejeição diante daquilo que é concebido como verdade, mas que não é a verdade. Talvez uma parcialidade dela muito e amplamente distorcida. Um relato verdadeiro e preciso de minha personalidade, minha natureza iluminada, minhas atitudes emocionais e meus ensinamentos em si teriam amplamente esclarecido que as antigas formas de religião judaica e meus ensinamentos iluminados eram completamente opostos em todos os aspectos, em todos os sentidos. Não tinha nada a ver.
né? E aí é inevitável a rejeição, sobretudo a crucificação daquela personalidade. Mas ela continua fazendo e expressando a verdade em todos os níveis, na matéria e para além dela. E essa consciência retorna para fazê-lo, para continuar e para trazer esse resgate desses buscadores que sempre caminharam, nunca se agarraram, desconfiaram, questionaram aquelas verdades preconcebidas, que estavam morrendo de sede e de fome espiritual. A religião judaica possui conceitos extremamente materialistas. Entretanto, existem escritos por meio dos quais os judeus espiritualmente iluminados alcançaram e continuam alcançando uma percepção mística de nossa fonte do ser. Ou seja, ele não generaliza. Ele sabe que existem consciências ali que galgaram e que perceberam a verdade, aspectos dela. Estes, em vista de seu estado mental transcendente, devem ser profundamente honrados e respeitados. Aonde que ele está falando? Ele está falando da religião institucional, daquele dogma, né, que existe em todas as religiões e que fragmentam o indivíduo, limitam ele na percepção da verdade. Mas quando os escritos dos profetas atingiram o homem e a mulher comum, transmitiram uma mensagem diferente, controladora, que era puramente humana e falsa. Nenhum controle do bem ou do mal é exercido por um Deus que está acima. Se fosse assim, o mundo não estaria em um estado tão espantoso de transtorno e miséria. Essa é a questão do livre-arbítrio humano, da consciência humana. Ela é livre para semear, mas ela é obrigada e impelida a colher aquilo que plantou. E é isso que individualmente e coletivamente nós estamos enfrentando e sempre vamos enfrentar até o fim dos tempos. A experiência humana é isso. Ela é livre, mas a nossa ignorância espiritual, a nossa impercepção do ego, a nossa impercepção psicológica daqueles pensamentos e sentimentos que transitam em nossa mente e que a maioria das pessoas acredita, e isso até que o conhecimento chegue é natural, que nada daquilo tem problema, que deliberadamente eu posso pensar, imaginar e fazer o que eu quero e que não haverá um retorno. Ou seja, isso me coloca numa situação arbitrária, onde eu faço o que eu quero e eu não tenho reflexo disso. Ou seja, nessa percepção, nesse sentido, a causa e efeito não existe. Será que seria assim que a espiritualidade funciona? Não. Nós vivemos numa condição eletromagnética. Tudo aquilo que enviamos retorna a nós, no mesmo grau. E até que a gente perceba todos os aspectos da nossa vida, o que está acontecendo, a nossa vida será imperfeita em algum aspecto. E a gente vai retirando essas ervas daninhas, né? Limpando esse jardim que é a nossa própria consciência. Isso é difícil, leva-se uma vida inteira. Quando você está trabalhando como jardineiro da tua consciência. Quando você não está, vai virar tudo mato. E o jardim vai desaparecer. Ou será um jardim aparentemente, sabe quando o jardineiro vai na tua casa e não tira os matos, ele só corta. Então as pessoas olham, né? Quem olha de longe acha que o teu jardim está perfeito, mas não está. O mato está ali, incrustado, enfraquecendo o teu jardim, enfraquecendo a grama. É só deixar crescer que o mato vai aparecer. Mas aí as pessoas vão lá e cortam. E aquilo dá uma sensação de que o jardim está perfeito. Não está. Apenas está oculto, apenas você não está deixando que as outras pessoas vejam. Mas internamente você tem um vazio, um ruído aqui que não cessa.
um vazio, uma fome que você não consegue, através de coisas, através de pessoas, preencher. O que será? Tua alma está com sede, tua alma está com fome. Você está vivendo a vida do eu. E essa é uma meia-verdade. É transitória. É efêmera. Inevitavelmente acaba. E você retorna à tua condição de consciência original. Houve reconhecimento dela? Houve manifestação e expressão dela? Não. Houve pouca evolução. Essa é a condição que a gente se confunde na vida. A gente acha que evoluir em coisas, evoluir na matéria, é evoluir em consciência. Não. Não necessariamente. Há dois níveis de manifestação. Um interno e um aspecto visível, manifestado de coisas. Eles são íntegros, eles refletem. Eu trouxe um novo ensinamento destinado exclusivamente a tornar as pessoas conscientes da universalidade e do amor, a natureza inerente e transcendente daquele que trouxe toda a criação para a manifestação visível. É uma reconexão. O caminho das cartas, o conhecimento que Cristo traz, é um caminho de reconexão no nível íntimo do teu ser. E uma expressão visível, manifestada dessa natureza. Em geral, a nossa sociedade, nós como indivíduos, grande parte da expressão nossa é a atividade do ego, que vai tornar a tua vida num aspecto, você vai trazer aqueles desejos que você almeja, mas vai trazer a conta desses desejos, das quais nós não temos conhecimento. Eu não estou falando que não pode desejar, eu estou falando que necessariamente e exclusivamente nós temos desejos egoístas. E isso tem um preço. Tem o propósito de tornar isso mais claro para permitir aos buscadores da verdade libertar-se de qualquer vestígio de crença de que eu era simplesmente um profeta e uma extensa linhagem de profetas judeus, e que eu continuava a pregar suas crenças, onde um Jeová Todo-Poderoso possuía sentimentos ambivalentes em relação à sua própria criação, ou seja, um Deus dual, né? Um Deus que carrega um bem e um mal. Isso é uma loucura da percepção humana. Não há tal atividade, não há tal expressão. O termo que os discípulos tinham dos judeus ortodoxos fez com que se conformassem com o que estes haviam decidido contar ao povo sobre mim. Ou seja, uma fragmentação, uma parcialidade, uma adaptação, né, para fazer com que a figura de Jesus fosse aceita perante as crenças e o dogma vigentes daquela época. Você deve recordar que para ganhar novos adeptos judeus ao cristianismo, meus discípulos tiveram medo de renunciar ao Antigo Testamento, uma vez que esse tinha mantido os judeus unidos durante séculos. Portanto, extraíram e adicionaram aos meus ensinamentos tudo que fosse compatível com as velhas crenças religiosas. Minha genealogia foi traçada para assegurar aos judeus que eu descendia do rei Davi, porque teriam se incomodado em fazer isso, a não ser que quisessem deixar claro que eu era judeu de linhagem antiga e que, portanto, era um legítimo candidato a Messias. Uma adaptação da verdade, né? Uma inclusão, uma tentativa de inclusão nos conceitos vigentes, pré-estabelecidos. Se realmente tivessem compreendido o que eu tinha vindo fazer na Terra, romper com o passado e lançar as bases para um futuro completamente novo de compreensão e atividade. Teriam feito um esforço maior para assegurar que o povo compreendesse os verdadeiros propósitos que me impulsionaram até o dia da minha morte. Porém, não o fizeram e obscureceram muito do que tentei ensinar. Houve um fracasso, né? Até certo ponto, porque a verdade não foi transmitida, ela foi obscurecida, adaptada, reinventada, colocada em conceitos religiosos, em ornamentos, né?
sacramentais, que passou longe da verdade. E aí ele vem novamente na tentativa de fazer, agora, numa autobiografia direta dele, e que haverá distorções, haverá equívocos, da mesma maneira, mas que está servindo ao propósito dela, individualmente. Muitas pessoas estão compreendendo num grande grau o que está tentando ser passado nesse conhecimento e está vivenciando. E a vida realmente está mudando. É lógico que nós precisamos continuar a tirar essas ervas daninhas do nosso jardim, mas o jardim já está se modificando. Um discípulo de coração valente, Estevão, tinha menos medo de falar de meus verdadeiros ensinamentos, ainda que esses também tivessem sido modificados, mas foi apedrejado até a morte. Você deve compreender que a vida de meus discípulos era precária e que não é de se estranhar que mascarassem os meus ensinamentos com pensamentos tradicionais para torná-los mais aceitáveis ao povo. Ou seja, aquele que chegou um pouquinho mais próximo da verdade impactou demais aquela sociedade e foi totalmente rejeitado através de pedradas, através daquela consciência da época, né? Aquela consciência malvada, agressiva. Haverá disputas ferozes quando digo que o cristianismo apresenta o registro de apenas de minhas afirmações e curas que não entram em grande conflito com o ensinamento judaico. É uma religião criada por meus discípulos e Paulo, depois de sua iniciação na Antioquia, para manter os judeus unidos tanto quanto possível e trazer os gentios convertidos ao rebanho. Assim, a conveniência se converteu em uma faceta do pensamento cristão. A palavra é conveniência, né? Adaptação, né? Pegar aquilo que cabe e tirar aquilo que não precisa, né? Que estaria confrontando. E a gente sabe que a verdade não atende a todo o público. A verdade não atende às mentiras. A verdade as dissipa. Esta é a verdade a respeito da minha vida e morte sobre a terra. Surgirão discussões, pois as pessoas se apegam às suas mais queridas crenças. Quando chegam a abandoná-las, experimentam a mesma dor que sentem aqueles que perdem as suas mais queridas posses. Entretanto, por mais queridas que sejam as crenças, são somente crenças. Elas não são uma base firme sobre a qual se possa construir uma nova vida. É por isso que o ser humano está sempre buscando. Porque as bases de construção da vida dele são parciais, são inverdades, são crenças errôneas e equivocadas do pensamento e da adaptação humana. Até essa parte, a carta ela está ainda no nível de esclarecimento, a carta 5, mas vai aprofundar muito. Continue comigo. Obrigado. Até semana que vem.